Sharon, minha querida, como você tá? Pô, obrigado aí por entrar. Iagão também. Pô, só galera boa entrando. Fran. Pô, Caverna, grande meu ídolo, que hoje em dia tem um projeto super bacana, que viaja o mundo inteiro em cima do corpo, movimentação flow, mas sempre para mim vai ser um mestre da capoeira que me ajudou muito a formar valores lá no ensino fundamental. Então, pô, um prazer enorme te ter por aqui, Caverna. Chico aí, irmão também. Pô, tamo junto. Obrigado aí por todo mundo que tá entrando. Muito bacana ver tanta gente bacana entrando, né? Aquela questão, o que importa não é a qualidade, sim é a quantidade. Tô aqui esperando o Bruno Cani, né? Que é o fundador da Resília. Chamei ele aqui. Vamos ver se ele entra aqui na live. Fala, Matheus, tudo bem, meu querido? Pô, obrigado aí por estar entrando, né? Tá sintonizando. A gente vai bater um papo muito interessante. O Bruno toca essa EdTech, né? Essa empresa de tecnologia e, enfim, educação. E a gente vai ter um papo muito bacana com ele sobre, né, como esse trabalho da startup Resília tá invertendo uma pirâmide, tá solucionando uma dor do mercado. Opa, ele entrou aqui. Vamos embora. Vou chamar ele aqui, ó. Procurador da Fazenda, cara super competente, preparado, entrando aí também. Rosa, minha tia, maravilhosa, obrigado. A gente vai ter um papo aqui hoje realmente muito alto nível, com esse trabalho maravilhoso que o Bruno está desenvolvendo no Brasil. E primeiro, claro, a gente tem que tirar o chapéu só pelo fato dele estar empreendendo no Brasil, né? Que é um país altamente volátil, altamente que o fluxo é contra o E empreendedor, aí? então a gente tem que realmente enaltecer a galera aí que está correndo atrás. Fala, Bruno. E aí, tudo bem? Tudo bem, meu querido? Pô, brigadaço aí por ter aceitado o meu convite, cara, ter, né, disponibilizado um pouco do seu tempo, que eu já vi que é cheio pra caramba, né, cara, de call em call aí com o investidor, com o cliente, com quem está interessado. Então, muito obrigado aí pelo seu tempo, hein, cara. Isso, valeu pelo tempo teu também. E vamos embora, vamos trocar uma ideia. Cara, aquela história, Bruno. Eu estou fazendo esse trabalho de live, né, de investigativo, e claro, gosto de ter uma abrangência de assunto, assim, não tenho uma especialização. Eu acho que o bacana é conversar com gente interessante, de impacto. E hoje eu fiquei muito feliz de falar da Resília, cara, trazer a Resília, né, porque é uma EdTech, né, tecnologia com educação. Se você quiser até adicionar alguma categoria aí, fica, por favor, fica à vontade. Mas acho que a ideia é a gente trazer aqui pessoas que realmente estão no Brasil, no front, empreendendo, tanto, né, digamos, na parte financeira, mas também no impacto social, porque eu acho que a Resília tem uma mensagem muito bacana em termos de comunidade, em termos de fazer sentido, né, de ser meaningful, né, em inglês. Então, cara, muito obrigado aí por estar no Brasil, disruptando o sistema e invertendo a pirâmide, e, pô, fazendo acontecer, cara, muito bacana. Eu fico feliz que eu tô em empolgação, cara. Vamos embora. Se tiver gente empolgada assim com a Resília e com o setor, a gente faz muita coisa. Então tem muita coisa bacana para fazer, cara. O setor é enorme, tem muito empreendedor fazendo, né, de outras formas. Eu acho que tem algumas formas você tá com o mesmo problema. Mas aí é legal, cara, falar do problema. Você acha que é divertido e melhor ainda quando é um bate-papo e não só sendo julgado ali pelo KPI financeiro, pela vírgula da moeda, não sei o quê. Então, discutir mais o problema aí, falar menos também um pouco do. É, se fecha ou não fecha, porque no final das contas, cara, é um belo de um chute, né? Empreender, eu acho, criar startup é você dar chute educado. Eu acho que no final das contas é um pouco isso. Tentar criar uma hipótese razoável, prova a tua hipótese, ver se ela funciona, mas no final das contas são hipóteses para resolver um problema que não é, que é existente, que é grande. Então essa é a brincadeira. Cara, Bruno, e muito bacana, já vou pegar esse gancho do que você falou, né, de que é validar um produto, criar uma autoridade, né, e que você usou como uma hipótese, né, no final a gente está num mundo que é tentativa e erro, né, e aí antes da gente entrar na Resília, cara, acho que até para a gente contextualizar as pessoas que estão vendo a live, para a gente dar um piso para as pessoas, eu só queria que você contasse um pouquinho
porque acho que é muito maneiro a gente valorizar o empreendedor no Brasil, né? Então, só queria, antes da gente entrar na Resília em si, você falar um pouco, você estava no mercado como empregado, viu um gargalo, quando foi que você botou esse chapéu de empreendedor e se jogou nesse mundo de startup? Só para as pessoas entenderem um pouco esse processo. Bom, legal. Assim, eu já trabalhava com empreendedor há muito tempo, então, antes de eu virar empreendedor, eu trabalhava num fundo de educação, né, chamado Gera Capital. E lá no Gera, a gente sempre conversou muito com empreendedor que estava fazendo algo diferente para melhorar a educação do Brasil e do mundo, né? Então, a gente olhava Brasil, Estados Unidos, Europa, olhava tudo que era canto. E aí, eu acho que nessa jornada, assim, a vontade de meter a mão na massa vai batendo, cara, de alguma forma, né? Então, eu era o cara que cobria investimento em venture capital, e aí depois eu, enfim, fui fazendo outras coisas lá dentro do fundo, eventualmente fui para a operação de uma grande investida nossa. E aí, quando eu fiquei mais próximo de um pessoal assim de baixa renda, assim, um pessoal que eventualmente não é tão óbvio ir para a faculdade, né? Ou que, pô, quando vai para a faculdade, cara, tem que ralar muito, né? Então tem que, porra, trabalhar enquanto estuda, aí às vezes tem que pegar financiamento, tem N componentes. Aí eu falei, cara, eu vi um problema ali que me brilhou o olho. Eu falei, porra, esse é o problema que eu quero resolver. Assim, eu acho que é um modelo que a gente tem um pouco defasado. E aí, na hora que você já tem um pouco daquela admiração pelos empreendedores, né? Convivendo com eles. Durante 8 anos, eu estava do outro lado da mesa ali, como investidor e executivo, e batendo papo com essa galera. E aí você admirava. Aí chega um dia que é, sei lá, meio natural, vem a tua vez. Aí você quer meter a mão na massa também, você quer tentar resolver o problema, deixar tua marca no mundo. E aí várias pessoas, porra, falam pra você não fazer, fala, cara, por que você vai fazer isso? Você tá benzão aí, né? Você vai se meter com o negócio no Brasil, por risco trabalhista, risco tributário, tudo risco cambial, tem risco infinito. E aí, a verdade é que não é uma decisão muito racional, não, cara. É um negócio bem mais passional, assim. Do ponto de vista racional, de estatística, jogam contra de todas as formas. Sou economista de formação, você trabalha em banco, então acho que se a gente for só olhar número, acho que ninguém empreende. Mas no final do dia tem algo mais ali, tem você botar o teu coração na massa, porra, se divertir enquanto você está fazendo aquilo, ter satisfação, ter empatia pelo problema. Eu acho que é isso que me fez empreender, assim. Sim, e só vou complementar e depois pegar um gancho, né? E eu sinto que você é um cara que, apesar de estar em fundo, né, e vir desse setor mais focado em mercado de capital, em venture capital, você tem esse lado do impacto, né? Para você, é aquilo que você falou. Quando você foi para a parte mais operacional, que você vivenciou outras realidades, te despertou, né? Te fez despertar para essa questão do legado, para essa questão do sentido, né? E aí, pegando um gancho, cara, só para a gente, de novo, antes logo de entrar na Resília, você falou uma coisa que me ficou na minha mente, a questão do crédito, né? Eu queria entender como hoje em dia, se você pode falar nisso, né? Pelo amor de Deus, não é um assunto que você precisa entrar, mas como que estava o crédito na praça para as pessoas que querem estudar? Era um crédito que estava de fácil acesso, os juros estavam num patamar razoável, ou é muito difícil você hoje em dia financiar educação? Não, cara, não é difícil, não. Já foi mais fácil, né? Quando tinha lá na época, o FIES da época da bonança, né, que a Dilma criou. Essa bocada secou um pouco, mas ainda assim você consegue pegar crédito. Tem bastante crédito no mercado, tem uma empresa privada chamada Pra Valer, tá? Que hoje eles são maiores players aí de crédito estudantil, uma galera que eu gosto muito, admiro. Eles dão crédito universitário há 17 anos, você imagina. Selic é a 15, bicho. E a galera tava emprestando dinheiro para estudar. Então, tem crédito. As faculdades também têm programas próprios, né? Então, tem crédito sim. Não é muito caro. Dá para pegar, dá para fazer. O que é caro é o seguinte, né? Se você não realmente tem condição nenhuma de arcar com parte daquele custo ali, se realmente quiser financiar 100%, ele fica um pouco caro porque são 4 ou 5 anos, né? Dependendo da faculdade que você for fazer. Isso se você não repetir nada. E aí, então, esse custo de estudar fica alto. Não só o custo do crédito em si, mas o custo do investimento como um todo. Né? 4, 5 anos trabalhando no seu emprego, 4, 5 anos eventualmente tendo que se endividar, ajudar em casa, ter pouco tempo para pegar um trabalho full-time.
e aí quando você se forma ainda, eles colocam lá como analista júnior, e aí para você repagar essa dívida também não é right away, né? Não é logo em seguida, você demora um pouco para pagar esse negócio. E aí, na hora que você bota isso dentro de uma bola, cara, aí isso vira bola de neve, tá? Mas agora, assim, se você for olhar pro preço, né, pro valor do crédito no mercado, é bem acessível. Principalmente com fiéis, aí ele torna muito acessível. Saquei. Então, só para complementar, também tem a questão do risco Brasil, né? Que você se forma sem garantia nenhuma de ter um emprego. E eu acho que eu vou pegar esse gancho para a gente entrar na Resília, que é uma das soluções, né? Uma das ferramentas, um dos motivos pelos quais a Resília é um vetor de democratização desse acesso, né, do profissional recém-formado, é que você já faz um match, né? Já tem um trabalho de pesquisar a demanda, né, do que as empresas estão precisando, para também já ajudar a achar esse mutual fit, né, essa via mútua de interesse. Você pode elaborar um pouco disso, como a Resília funciona, como que é esse trabalho? Claro, claro. Cara, basicamente a gente faz o seguinte, né? A gente entende que para certas áreas da economia você não precisa fazer 4 ou 5 anos de uma faculdade para ir para o mercado de trabalho. E a gente acha que isso funciona principalmente para áreas não reguladas. Então, tecnologia, programação, banco de dados, infraestrutura, né, são áreas que você precisa de muito profissional e, ao mesmo tempo, o cara não precisa estudar engenharia da computação ou não precisa fazer uma faculdade de redes para chegar lá. No final do dia, o que a gente faz é ensina durante 6 meses, um curso curto, né, durante 6 meses, alguma coisa muito prática para o aluno, que garanta já que ele consiga um emprego, conecta ele com as empresas e ele só paga para a gente depois que ele tiver empregado. Tá? Então, essa é a dinâmica que a Resília funciona hoje. A gente faz isso para desenvolvimento de software. A gente, inclusive, semana que vem começa a nossa primeira turma online aí de desenvolvimento web. Tá? A gente teve que se adaptar também por conta do Covid. E aí, eu acho, pegando essa tua pergunta, né, beleza, aí o cara se forma, cara na faculdade, ele não tem emprego. Cara, isso é o mais comum, assim, né? Eu acho que o mercado brasileiro ele virou quase que uma venda de certificado, né? Então você paga aí pela faculdade durante seus 4, 5 anos e o resultado final que todo mundo quer, que é o emprego, um salário melhor ou até o primeiro emprego, cara, a faculdade já lavou a mão dela, você já pagou, né? Então, assim, ela já está com dinheiro no bolso e agora você que se vire. Então, a nossa proposta é um pouco diferente, porque a gente se propõe a falar, cara, não, isso não vai acontecer, o que a gente quer fazer é alinhar o teu sucesso, ou seja, o sucesso do nosso aluno com o nosso. Então, por isso que o aluno só paga para a gente um percentual da renda dele uma vez que ele está empregado. E assim a gente não só vende o certificado da Resília, no sentido, olha, vem aqui se você aprender, aprendeu, como pelo contrário, a gente está preocupado se ele está aprendendo. Então, cara, olha só, eu só vou ganhar dinheiro se você ganhar dinheiro. Esse é o nosso alinhamento, esse é o nosso acordo. Então, eu vou fazer de tudo para você aprender. Tem coisas que eu vou fazer que você vai detestar. Vou te dar esporro, cara, vou te acordar de madrugada, porra, vou tocar o terror na tua vida. Agora, vai ser pro teu bem, porque eu tô claramente alinhado com você. Né? Então, a gente alinha muitos interesses. Isso dentro do ensino superior hoje você tem pouco, né? Com o FIES você tinha muito menos. Na verdade, quem pagava o ensino era o governo. E aí você estava muito mais preocupado em colocar aluno para dentro mais rápido que você podia para garantir a grana do governo, do que efetivamente estar preocupado, pô, vai ter espaço para todo mundo no mercado? Será que esse curso que eu estou oferecendo já não tem muito profissional no mercado? Como é que eu garanto que os meus alunos chegam prontos para as empresas deles e não fica só amarrado num currículo teórico aqui discutindo o sexo dos anjos? Então, são todas essas questões que a gente traz para dentro da Resília e tenta responder. E, Bruno, só uma pergunta aqui, claro, sempre em cima do que você está falando. Você falou essa questão do provocar, né? Liga pro cara à noite, porque de fato é um buy-in geral, né? Tá todo mundo comprado ali pro sucesso, né? Como você falou, a Resília só atinge o sucesso dela, a meta e o recurso, caso esse aluno esteja empregado e gerando valor, né? E aí quando você fala essa questão da provocação, cara, eu não vejo como provocação, eu vejo como um inquietamento de sair da zona de conforto. Né? Porque você realmente, para se desenvolver e performar no final, você precisa estar constantemente saindo da zona de conforto. Né? Então, acho que o trabalho da Resília é um pouco não só preparar tecnicamente, mas é também imbuir de valores, de visão, os alunos. Né? E sempre pensando, claro, num planejamento em longo prazo.
né? Você resolve uma dor do mercado ali de uma forma imediata, né? Em 6 meses, em 1 ano, mas a ideia é formar aquele cara com visão e estratégia, pensando em longo prazo, para que, na verdade, a vida toda gere valor, né? Vocês fazem esse trabalho também um pouco de missão, visão e valores, né? Tem muito a ver, eu acho, não só com o que a gente acredita do ponto de vista, né, de desenvolvimento, mas também o que as empresas, nossos parceiros, esperam da gente. Então, quando alguém contrata alguém da Resília, você tem que pensar que ele está tomando já um risco, que é o seguinte: a gente não tem um certificado do MEC, né? A gente é um curso livre na prática. Então, a nossa grande ferramenta com o mercado, nosso grande certificado é exatamente a satisfação das empresas. E aí não adianta nada você pegar um funcionário, colocar ele dentro da empresa e ele não crescer lá dentro. Ele só ficar travado naquele cargo inicial e não conseguir se desenvolver, né? Então, o que a gente procura é exatamente formar a pessoa no todo. Então, ó, ela fica na Resília 6 meses, mas depois ela tem 1 ano, 2 anos, 3 anos de vida pela frente profissional que ela vai estar se desenvolvendo na empresa que a gente alocou ela e que ela vai estar carregando o nosso nome. Isso para a gente é o mais, né, assim, é a nossa marca, é assim que a gente vai construir o nosso certificado. A gente não precisa que o MEC certifique a gente precisa que o mercado certifique a gente. Então, mal comparando, né, o que a gente fica tentando fazer é criar hábitos nas pessoas para que quando elas saiam da Resília, ou seja, em 6 meses, eu não consigo desenvolver o melhor profissional de tecnologia do mundo. Não dá para fazer isso. Mas será que em 2 anos o Marcelo não vira um puta profissional de tecnologia? Vira. O que você vai precisar para chegar lá? Cara, hábitos e comportamentos corretos. Então é como se eu quisesse te ensinar a correr uma maratona. Não precisa correr os 42 km com você. Eu posso te ensinar quais rotinas, quais técnicas você vai usar, até você chegar ali nos seus 10 km. A partir dali eu falo: Marcelo, agora já sabe correr, bicho. Se vira aí, chegando nos 42, segue aqui a planilha e vamos embora. E é mais ou menos o que a gente faz com os nossos alunos. Então a gente tenta tirar hábitos ruins deles, tenta criar hábitos positivos e também comportamentos que se relacionam com o que o mercado espera, né? E que na faculdade também ninguém ensina pra gente, né? A gente fica falando muito de teoria, mas aí você chega lá e pô, o pessoal usa planilha, tem e-mail, tem uns conformes, tem dress code, né? Tem que estar vestido de tal maneira, existe hierarquia, tem que fazer isso, tem prazo de entrega, você vai trabalhar 8 horas por dia, mas vem mensagem na sexta, 8 da noite, para você entregar no sábado de manhã, cara. Se vira, é assim a vida. Então, esses hábitos, esses comportamentos que a gente tenta passar o tempo inteiro, buscando sempre 2 coisas: satisfação da empresa lá na ponta, que, cara, é quem está garantindo a gente a um longo prazo, e ao mesmo tempo dando todas as ferramentas para os alunos, quando saírem daqui, poderem se desenvolver sozinhos. Principalmente numa área de tecnologia, né, cara, que muda o tempo inteiro. Quem não gosta de estudar, não adianta muito ficar em tecnologia, não. O negócio muda muito rápido. Então, ou você está estudando o tempo inteiro, ou vai ficar para trás relativamente rápido. Bruno, em cima, acho que até do final da sua fala, e aliás, pô, brigadaço aí por compartilhar, achei maravilhoso essa questão dos hábitos, e vou entrar aí, porque é aquela questão, o trabalho da Resília, imediato, esse de 6 meses, é realmente desenvolver no profissional aquelas aptitudes técnicas para resolver um gargalo da empresa, uma demanda, né? Mas eu achei muito bacana o que você falou, porque eu sinto muito que entra na parte de inteligência emocional também, né? Porque você tem que fazer uma simulação o mais próximo do real possível, porque se não é a Resília cobrando do cara, vai ser o cliente na vida real, ou vai ser o manager, né? Ou vai ser o gerente. Então acho que é muito bacana isso, porque de fato é um check de realidade, né? Eu acho que a Resília, ela não só forma, não só desenvolve essas técnicas, essa parte técnica imediata, mas também ela dá uma simulação real de como a vida é, o que numa boa. No final é o que a gente está vendo agora no corona, né, Bruno? É a falta de inteligência emocional que as pessoas não têm, né? A gente está vendo picos de ansiedade. Então também acho que a Resília é bacana, porque não só ela embute o aluno com essa gama técnica, mas também trabalha questão de missão, de hábitos, costumes e também de inteligência emocional. Então quando aquele cara entra na empresa, putz, ele se sente confiante, né? Ele fala: caraca, Resília foi o que eu precisava para chegar aqui e me sentir em casa, né? Sentir que eu estou preparado para assumir essa função. Porque, como você falou, muitas vezes essa formação convencional, ela não cria essa confiança, porque fica muito no campo teórico. Então, quando você começa algo na prática, você fica inseguro, porque você vê aquela pessoa que está ali na empresa que às vezes não tem nenhuma formação convencional como a tua, mas que já está lá performando há 3 anos, e a pessoa sabe o que fazer, né? Então, acho que o bacana da Resília é a união desses pilares.
que é a demanda do mercado, você soluciona isso, e você também soluciona uma questão super atual do profissional, no lado humano, no lado pessoal, que é a inteligência emocional, que é a missão, visão, valores, né? Porque também você quer juntar a empresa certa com o profissional certo, né? Você nunca vai fazer um match, a tentativa da Resília nunca é fazer um match errado, né? Ou solucionar a vida de alguém por um ano, foi o que você falou. Você só vai ter reconhecimento, a Resília só vai criar autoridade de validar o produto se aquele cara entrar na empresa em 6 meses e crescer lá dentro. E ir trazendo esse selo, olha, eu vim da Resília, sacou? Então, pô, isso que eu acho que é o bacana. E quando eu falei algumas vezes no Instagram, a gente até falou na call brincando, eu queria que você pudesse falar um pouco da inversão da pirâmide, né? Que hoje em dia a gente tem um sistema defasado e principalmente nessa fase de transição entre faculdade, vida acadêmica, vida profissional real, eu acho que a cereja do bolo da Resília, por favor, me corrija se eu estiver errado, é essa inversão da pirâmide. Foi o que pelo menos me captou, foi o que me, sabe, eu vi a explosão de valor, eu vi a Resília como tesouro nessa inversão. Porque hoje a gente está vivendo um capitalismo, né, que está shiftando, está direcionando muito de lucro, produtividade, para realmente sentido. Você vai performar melhor se você estiver alinhado à empresa que você está, né? Então, quando você inverte a pirâmide, você tá fazendo realmente esse match ser mais real. Então, você pode falar um pouquinho desse match, como a Resília faz isso e há quanto tempo vocês estão fazendo isso? Legal, claro. A lógica é assim, né? Se você pega como é que funciona a pirâmide hoje do ensino, né, cara? Então, você entra na faculdade, aí alguém determinou lá o currículo, só o MEC, ele coloca lá várias restrições. Você vai dar graduação XYZ. Aí, para todas as faculdades da graduação XYZ, tem matérias comuns que tem que estar ali. E esse negócio, para você atualizar, ele é muito lento, ele é muito demorado. Então, o que acontece é que ele fica muito desconexo do mercado de trabalho. E aí você tem a pirâmide que você fica 4 anos ou 5 anos, dependendo do curso, né, estudando N temas, né, para depois, no final desse curso, você procurar um emprego e torcer para ver se na prática o que você aprendeu, cara, é efetivamente aplicável e se é algo que você gosta de fazer. Você mesmo, você é um cara que mudou de profissão aí algumas vezes, né? Então, pô, foi de fotógrafo para banker, passando por outras coisas. Demorou para se encontrar. E agora tá virando, porra, youtuber, sei lá, instagrammer. Então, eu acho que você mesmo, assim, é um bom exemplo disso, né? De como você foi se transformando. Você, a Gabi e N conhecidos nossos aí, eu acho que vão se transformando uma vez que se formam. Aí o que a gente falou, bom, peraí, então por que a gente não aplica uma lógica diferente, que é, ao invés de você ficar 4, 5 anos estudando, para depois se formar, tentar arrumar um emprego no negócio que você acha que sabe o que é, começar a trabalhar ali e descobrir se você ama aquilo ou não, e ainda sem os skills, né? Porque no prático você vai usar 10% do que você aprendeu. Eu fiz economia, cara, acho que eu nunca usei um modelo CAPM para fazer um investimento. E eu tive que derivar isso na faculdade N vezes. Então a gente falou, bom, inverte a lógica. Cara, estuda pouco, um negócio que o mercado precisa muito. Então, primeiro começa pelo currículo. Ao invés de fazer um currículo pautado naquilo que já está lá há muito tempo, ou um negócio que não tem nada a ver conectado com o mercado, vem da cabeça de acadêmicos, a gente faz o currículo conversando com as empresas, entendendo exatamente o que elas precisam, e não só em termos técnicos e teóricos, mas também o que a gente precisa para ponto de vista de processo. Então, quando você ensina alguém a programar, você não quer só que o cara programe. Pô, e metodologia ágil, e usar o GitHub, e versionamento de código. São práticas de mercado que não necessariamente são teorias de engenharia de computação, por exemplo. Beleza, uma vez você desenhou o currículo que o mercado precisa, cara, faz focado nisso, faz rápido. Mais rápido, mais barato e mais eficiente. Esse é o nosso lema. A gente está sempre batendo nisso, cara. A gente tem que ser mais rápido, mais barato e mais eficiente. Para quê? Porque o tempo das pessoas é valioso. Cara, aprendeu o que precisa, você não precisa mais ficar aqui. Você tem os hábitos corretos. Você tem o mínimo necessário para entrar no mercado de trabalho, cara, vai para o mercado de trabalho. A gente brinca, né? A gente fala que a gente tem o MVC aqui, que eu até roubei esse termo de uns outros amigos, que é o Minimal Viable Candidate, que é o candidato mínimo viável. Né? Então, essa é a brincadeira, que é a pessoa que tem o conhecimento mínimo necessário para entrar no mercado de trabalho, cara, meter a mão na massa, aprender. E aí, vamos supor que ela não goste. Cara, detestei esse negócio de programação, achei um saco. Cara, que bom, você só perdeu 6 meses da tua vida. Você poderia ter perdido
4 anos, 5 anos. Vai lá, muda, então vai procurar um negócio de marketing. E vamos supor que a pessoa goste, seja apaixonada por isso. Ótimo, ela tem 2 caminhos. Um é continuar se desenvolvendo sozinha, e o outro caminho é ela realmente ir para a faculdade. Mas dessa vez ela vai à faculdade sabendo o que ela quer, ela vai à faculdade ganhando dinheiro, trabalhando no mercado que ela quer atuar. Então ela vai ver muito mais sentido naquilo e vai absorver muito melhor aquele conteúdo do que eu e você quando a gente estava na faculdade lá com 18 anos, aproveitando mais a chopada do que a aula, provavelmente. Então, essa é a lógica. Cara, Bruno, primeiro, obrigado por esse depoimento, cara, porque, assim, resumiu de uma forma enorme. Eu acho que o gargalo geral, global, né? Que é aquela questão que hoje em dia, como a gente vive um mundo muito dinâmico, é muito difícil uma pessoa aos 18 anos, por estar focada, pensando em longo prazo, né? E já preocupado com várias questões que quando você tem 30, às vezes a maturidade chega aos 30, ou chega quando se tem um filho, né? Quando bate uma responsa maior, quando se perde um ente querido. Então, muito bacana, porque eu acho que a Resília ajuda a dar um tiro mais certeiro, né? Ela te ajuda a mirar melhor, a ser mais intencional nas suas vontades. Eu adorei essa que você falou do MVC, né? É o candidato mínimo viável, né? E aí o que eu pensei em cima disso foi que, né, que a vida tá, o divisor de águas da vida é entre potencial e realidade, né? Quantos amigos seus você não vê um enorme potencial? Mas a gente vive num mundo de executores, né? Então, o mínimo viável candidato é maravilhoso, porque aquele cara, bicho, olha só, pô, tá fazendo? Vai, sabe? As pessoas sempre... E aí entra até um pouco naquela nossa conversa sobre a zona de conforto. As pessoas sempre estão assim, ah, não, falta ler um livro para eu me lançar. Ah, não, olha só, esse ano ainda vou ficar empregado, mas ano que vem eu viro empreendedor, como é a minha paixão. Ah, falta só esse curso agora para eu virar chefe de cozinha. Bicho, tentativa e erro. E eu só vou fazer uma correlação aqui, morando nos Estados Unidos. Fui num parque recém-lançado. Cara, o parque praticamente todo fechado, né? As atrações principais abertas, ok. Por que eu tô falando isso? Cara, não interessa. O americano é o seguinte, é tudo pela questão do break-even. E eu não vou nem entrar no mérito de ser errado ou não. Mas os caras lançam um parque cheio de gargalos. Porque a vida, e até o corona, o Bruno, acho que está mostrando isso pra gente, a vida é feita de tentativa e erro, sacou? E você pega isso na gama, você pode botar qualquer escalabilidade nisso, né? E no final é isso. Agora, do nada, estão correndo para achar uma vacina. Então, assim, bicho, o mundo é dos executores. Então não adianta você ser um potencial, né? Quantos amigos a gente não tem que, puto, o cara é genial, mas e aí? Cadê as pessoas têm muita dificuldade para enxergar valor. Então, quanto mais se deixa um valor tangível, mais elas conseguem enxergar. Então, o cara que executa é muito mais bem quisto, né? E eu acho que a Resília, como você estava colocando de uma forma muito boa, ela acelera um processo. Ao invés de o cara perder 5 anos, ainda meio perdido, até por uma questão, até por uma barreira física, que é da idade, né? 18 anos, 19 anos, não. Cara, vamos dar esse tiro aqui de 6 meses com muita intenção e, claro, é focado em tech. Então, assim, tem muita gente que vai se identificar. Então, assim, a gente tenta dar um tiro muito certeiro e, claro, acho que hoje em dia o que está faltando no mundo, Bruno, eu acho que é uma das soluções da Resília, é a intenção. As pessoas fazem tudo de uma forma muito imediatista, né? As pessoas estão buscando só para pagar boleto, só para virar o mês, e eu acho que a Resília, ela traz isso, é uma visão de longo prazo. Porque mesmo que você não der certo, foi o que você falou, você não gastou muito, você gastou 6 meses e, puta, alguma coisa você desenvolveu ali. Até porque a vida, quanto mais experiência, mais vivências, mais você se mune de munição para arcar com os acontecimentos, né? Então, cara, muito bacana que a Resília é um tiro certeiro. Diga aí. Eu acho que eu vou até colocar, cara, um adendo aí, que é o seguinte, a gente vê, muitas vezes a pessoa acha que sabe o que é, mas na prática ela não sabe, porque ela não vivenciou aquilo, né? Então, por mais que o cara queira meter a mão na massa, ele não tem como meter a mão na massa, porque, porra, enfim, ele não sabe por onde começar. E aí, quando a gente fala muito de educação também, eu acho que, porque a pessoa não aprende online e vai fazer, né, sozinha. Porque o cara não compra o livro e faz. Cara, conteúdo, ele é parte do problema, né, de educação. Então, para você ser um executor, para você realmente meter a mão na massa, tem uma questão ali de rede de apoio, né, seja de familiares, seja de um mentor que você teve na tua vida. Tem uma questão de networking profissional. Tem uma questão do ambiente que você está, que você encontra as suas necessidades de curto prazo. Alguém, cara, tem uma boca para alimentar ali no curto prazo, você não pode esperar que esse cara vai ter o mesmo gás
que alguém que nasceu no berço de ouro e tem só o tempo todo mundo para estudar e se preparar e que pode tentar errar. Tem gente que não pode errar, senão o cara não janta. Então, na hora que você soma tudo isso, né, eu acho que a gente tem que caminhar para um modelo realmente que é, cara, mais rápido e mais barato, sempre. Né? E aí eu acho que tem o outro lado da coisa, que é o seguinte, as profissões também estão mudando muito rápido. Né? Então, quando a gente pensa na Resília, a gente pensa sempre em mercados não regulados. E aí essa ideia de mercado não regulado é pelo seguinte, a gente não consegue regular todos os cursos e acompanhar o mercado ao mesmo tempo. Né? Se for, por exemplo, regular, imagina regular as linguagens de programação. Cara, é possível. Se for regular assim, infraestrutura que o cara tem que saber é na nuvem ou presencial. Porra, também, possível. As coisas mudam relativamente rápido. E sai um pouco dessa área de tecnologia, vamos para marketing, por exemplo. Você acha que um cara que fez publicidade ou que lê um livro de marketing consegue operar uma plataforma da Facebook ou Google AdWords? Não consegue. A plataforma tem uma maneira própria de se comportar. Você tem que saber usar aquela ferramenta específica. Tem estratégias específicas para aquilo ali. Né? E é isso aí que falta, eu acho, um pouco na formação que a gente tem hoje de ensino superior. Né? A gente está falando de N teorias, que obviamente são importantes em várias situações, são aplicáveis, mas a gente primeiro trata da teoria e depois do problema. E aí se a gente inverte e fala, cara, primeiro vamos ver qual é o problema e qual a teoria eu preciso buscar para resolver o problema, a gente começa a ter uma educação muito mais baseada em skills, né? Coisa que você se desenvolve ali na hora e corre atrás da teoria para resolver, do que em certificado. Que é, porra, quem tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, às vezes o cara tem pós-doutorado, foi o que você falou, o cara não é executor, não mete a mão na massa, tá ali filosofando pelas razões da vida, e aí se ele tem um problema real que ele tem que encarar na frente dele, o cara não consegue resolver. E Bruno, muito bom. Antes da gente responder essa pergunta do Gabriel, para a gente realmente também responder todas as perguntas de quem está assistindo, duas coisas. Primeiro é falar da Resília de novo, né? Mais uma vez foi um complemento maravilhoso teu, o que me leva a pensar na questão da eficiência. Né? A Resília, ela facilita, ela é rápida, ela é barata e ela propõe uma via mútua entre o profissional e o empregador. Né? Então, a pessoa também que se forma achando emprego já resolveu uma dor. Ou seja, até indo para esse mundo agora mais sustentável, mais eficiente, você está pulando etapas, você está tirando pessoas do meio, né, gatekeepers, né, você está tirando aquele middleman, aquela instituição, faculdade, aquele certificado, que muitas vezes não é dinâmico, né? Então a gente está aqui falando de futuro, de fato. A Resília, quando a gente fala de Resília, é de futuro, porque no fim é eficiência, no fim é agilizar um processo. E eu acho que o corona até agora também, ele está, como toda crise, ele está acelerando o processo. Então também agora é um momento muito bom da gente falar muito de Resília para as pessoas que agora estão grudadas na internet verem essa oportunidade. Né? O mercado brasileiro é enorme, né? E as pessoas são criativas pra caramba e o profissional brasileiro, cara, é generalista, se vira nos 30, é criativo, é super adaptável. Então a Resília pode ser a solução de muitas dores. E aí, antes da pergunta do Gabriel, minha pergunta é a seguinte: nas empresas, nos filtros das empresas, o que elas querem? Elas vão muito para você e pede pessoas que fazem isso ou pessoas que conquistam outra coisa? É aquela mudança hoje em dia do do pro achieve. Elas vão para vocês com vontade, com demandas técnicas ou com demandas mais assim holísticas em termos, cara, preciso de um líder ou preciso de um cara de RH que humanize. Existe um equilíbrio ou é mais focado na parte técnica? Olha, preciso de um cara que é operador de Java ou de Python ou preciso de um social media, um moderador de social media. Como que é essa conversa com as empresas? Isso é uma boa pergunta, cara. Assim, eu acho que aquela máxima da RH que as empresas contratam pelo hard skill e demitem ou promovem pelo soft skill, ela segue valendo. Então, quando o pessoal quer contratar, a principal barreira é hard skill, ou seja, é técnica. Cara, você sabe ou não sabe determinado assunto. Você sabe Python, você sabe Java, você sabe JavaScript, sabe ou não sabe. É bem binário, assim. E até pelo tipo de profissional que a gente propõe, né, de entrada, então, ele é muito binário, eles veem que eles conseguem desenvolver muito essa parte de soft skill do lado de fora. Uma área que a gente vê que não é tão binária assim é quando você começa a falar de project manager, né, gestor de projeto ou gestor de equipe, e a gente recebe muita demanda por isso também. Então, eles querem alguém mais generalista, mas que o cara consiga falar a língua do código, consiga conversar com a área técnica. Essa é uma demanda que tá surgindo muito. Eu acho que é uma carreira nova também, né? Então, antes
né? Eu acho que o pessoal só botava na área técnica quem era técnico e começaram, acho que a área técnica começou a valorizar um pouco mais o pessoal também de gestão, e aí o pessoal de gestão cada vez mais entende o valor da área técnica. E isso aí está criando um profissional misturado, que é esse gestor da área técnica mesmo, que é o Project Manager, é o PM. E aí, nessas áreas, a gente começa a ouvir mais um pouco de como é que é o perfil do pessoal, de comportamento e tal. Fora isso, a gente sabe, né? A gente senta com o RH e entende, cara, como é que é o processo de avaliação deles interno, tanto para demissão quanto para promoção. O que eles consideram quando a pessoa está crescendo? O que eles acham importante? E aí você desenha isso para o teu currículo. Mas isso aí ele já começa a assumir que está vindo de você é o esperado. Ele fala, cara, isso aqui, ó, já sabe como é que é o meu perfil, eu quero gente assim, isso eu já estou assumindo que vem. Agora, vamos medir a área técnica, que é efetivamente eu consigo mensurar no curto prazo. E aí essa é uma palavra importante, cara, que é mensuração. Então, você conseguir medir o que a pessoa sabe hoje, né, versus se olhar só o certificado dela, cara, isso é muito novo. E nessa área de tecnologia você consegue fazer isso o tempo inteiro. E aí isso facilita muito a entrada dessas pessoas que, né, não fizeram faculdade ou estão transitando de carreira, por exemplo, alguém que era publicitário e resolveu virar programador, de entrar nesse mercado. Você consegue avaliar logo na entrada se a pessoa sabe o que ela está falando ou não. E aí, a parte de software, eu acho que o nome Resilience diz muito, vem daí, né? Então, a gente acredita que, basicamente, o profissional tem que ter, um bom profissional tem que ter 3 grandes coisas, tá? Iniciativa, então é ver um problema, tem que querer resolver, tem uma dificuldade na empresa, tem uma coisa, tem que se mexer para resolver. Resiliência, daí vem o nome, né? Então, cara, você tentou resolver várias vezes, você vai se frustrar, vai ser difícil, não vai dar tempo, vai ter N componentes, mas, cara, tem que seguir tentando. E, por fim, é saber que as pessoas não conseguem resolver tudo sozinhas, né? Então você vai precisar de alguém com um skill diferente do seu, com uma opinião diferente da tua, com uma visão diferente da tua. Então tem que saber trabalhar em equipe. Então iniciativa, resiliência e trabalho em equipe são os 3 grandes pilares, né, que a gente vê de soft skill, mas obviamente isso aí desmembra em N outras atividades internas que a gente tem que fazer com o pessoal para desenvolver isso. Pô, bacana, Bruno. Adorei entender melhor os pilares, né? Porque é muito bacana quando você monta uma empresa, realmente você definir esses pilares, né? O que move a empresa, né? E de fato, a missão. Vamos então para a pergunta do Gabriel. Essa skill de programação é bem importante, na minha opinião, e até transcende qualquer setor. Você pretende colocar Python R na emenda da Resilience? Cara, Gabriel, a gente adequa muito o currículo da Resilience ao mercado. Então, foi o que eu te falei, a emenda não vem da nossa cabeça, a emenda vem, né, da necessidade do mercado. A gente acha que as pessoas têm que, enfim, têm que estudar aquilo que, pô, vai garantir para elas um emprego melhor, a não ser que elas tenham alguma paixão muito específica. Mas, pelo que a gente vê, a grande maioria das pessoas quer uma vida melhor, quer um emprego, quer até encontrar a sua paixão. E aí você vai muito pelo teste. A melhor maneira de você fazer pelo teste para você não estudar algo e depois ficar sem emprego frustrado é você onde o mercado tem demanda. Então a gente não pensa em colocar nada na ementa que não seja uma necessidade real do mercado. Tá? Então a gente sempre busca fazer isso. Sobre Python e R especificamente, é uma linguagem que o pessoal está usando, são linguagens na verdade, né? Python uma, R é outra. São linguagens que o pessoal está usando mais para dado. Cada vez mais Python aí, você quer um data scientist, você quer um analista de dados e tal, então o pessoal usa muito Python. Hoje a gente não foca nisso, a gente está focando muito em desenvolvedor web, onde a gente vê muita demanda e é uma porta de entrada um pouco mais fácil para quem não fez faculdade, você não precisa de uma base matemática alta, você não precisa de base estatística, então desenvolvimento web é uma área que a gente vê com muito potencial, principalmente para quem está iniciando na carreira, por isso que a gente fez o currículo da próxima turma Resilience baseado em desenvolvimento web. Então, a gente está ligando várias linguagens para formar esse tipo de profissional. Bruno, pegando esse gancho que você usou muito bom de atender uma demanda, a minha pergunta agora é um pouco até para ser mais palpável, cara, a questão operacional. Como que a Resilience atua? Porque, pelo que eu entendi, tem alguns atores aí no mercado, no marketplace, né, na praça. Tem as empresas, né, que no final foi o que você falou, quem na verdade consolida o projeto, quem na verdade faz o projeto andar são as empresas, né, porque sem elas você não tem mercado. Então você tem hoje em dia alguém que faz prospecção das empresas, fecha essas parcerias, vê quem está interessado nesse projeto, e do lado do estudante, como hoje em dia vocês captam os estudantes, como que vocês fazem
a mensagem da Resília chegar aí para todo mundo? Ó, me avisa aí se você pescou a minha pergunta, hein, quando tiver um tempinho aí. Cara, deu uma cortada aqui para mim, Marcelo. Você perguntou dos atores, né, desse processo. Não, Ah, então, eu repito. Ah, tá, já, você pegou a pergunta, então. eu peguei a pergunta, depois você foi falando, foi cortando aqui do meu lado, congelou, mas voltou aqui, beleza. Não, eu falo rapidinho. Ah, tá, você pegou, então, falei. Não, não, peguei. Eu acho o seguinte, cara, a gente tem, né, quando você pensa na resiliência, tem três fatores igualmente importantes para esse negócio dar certo, né? O primeiro é a fase de seleção. Então, quando a gente busca os alunos, a gente está com vários parceiros, como ONGs, por exemplo, ou escolas técnicas, ou até YouTubers que falam sobre programação e tecnologia. A gente está filtrando duas coisas. Primeiro, interesse da pessoa e vontade, garra, tá? E a outra é a capacidade dela de fazer parte do curso. Capacidade dela tem que ter, enfim, uma base mínima que a gente mede via uma prova técnica, tá? Para poder acompanhar o curso bem. Mas o principal que a gente está buscando é vontade. A gente acredita que qualquer um pode aprender qualquer coisa, cara, se a pessoa tiver vontade e interesse naquilo. O outro grande componente desse negócio é a própria metodologia. É o que a gente está fazendo dentro de sala de aula com os alunos. Pô, se for só para mandar a galera ver videoaula ou ler um livro, cara, não precisam da gente. Tem vários cursos gratuitos aí online. Você pode aprender a programar pelo YouTube, pelo Udemy, pelo Udacity, Coursera. Cara, posso passar uma hora só citando o curso online gratuito aqui, não só de programação, como de outras coisas. Mas se fosse para fazer isso, a gente não estaria aqui. Então, o que a gente está fazendo é realmente pensando, cara, como é que a gente desenvolve o teu trabalho em equipe, a tua iniciativa, a tua resiliência, quais projetos eu consigo elaborar para níveis de dificuldade diferentes para você meter a mão na massa, como é que eu estou sempre esticando a tua corda, né? Como é que eu faço você chegar aqui, você chegou, eu subo o nível, você chegou, eu subo o nível. É isso que a gente está fazendo. Né? E aí, por fim, tem o terceiro ponto, que é talvez o mais relevante, que é o canal final, né? Que é ter o empregador ali na ponta. Então, esse cara ele tem que contratar o nosso aluno. E para ele contratar, a gente tem que ter selecionado as pessoas corretas para elas poderem ficar no curso, as pessoas têm que ter absorvido tudo que a gente quis e a gente também tem que fazer um pouco, né, do nosso papel de ter feito o dever de casa ali, de ensinar o currículo correto. Óbvio que, cara, você está lidando com pessoas, né, no final do dia você não consegue prever isso tudo, então, por mais que a gente tente fazer um processo seletivo super rigoroso, cara, passa coisa, a gente comete erros, né? Por mais que a gente queira desenvolver uma super metodologia para engajar todo mundo e tal, tem gente que não se adapta, tem gente que não gosta, que não agrada. E, obviamente, também depois, né, quando você está falando de empregar as pessoas nas empresas, tem uma questão de fit cultural, tem uma questão de como o mercado está no momento. Então, agora a gente está no momento do Covid, que foi um choque gigante no mercado, né? Mas tudo bem. Se a pessoa criou o hábito e o comportamento correto, ela segue correndo atrás, ela segue buscando oportunidades, ela segue aprendendo. Então, o que a gente fala para o pessoal é, galera, vocês nunca podem estar parados. Não adianta ficar parado, que aí parado nada acontece. Então, você tem que estar procurando emprego. Quando você está procurando emprego, você tem que estar estudando e se desenvolvendo. Quanto mais você desenvolver, quanto mais você souber, maior a tua chance de conseguir esse emprego. E é óbvio que a gente traz várias empresas parceiras. O que a gente fala com nossos alunos é que a gente facilita a entrada deles no processo seletivo de diversas empresas. Então, hoje, por exemplo, a gente tem o pessoal da Stone com a equipe de logística com a gente, são super parceiros, trocaram ideia com a gente na hora de desenvolver o currículo. Então, a gente está com hoje 8, 10 alunos tendo lá no processo de mentoria com eles, né? E essa parceria com a empresa é muito relevante para a gente, né? Então, eles não estão só preocupados em contratar o pessoal, mas também estão preocupados em formar essa molecada. E isso aí para a gente vale ouro. Cara, Bruno, maravilhoso. E, aliás, eu tenho que falar aqui para todo mundo que está assistindo a live, a Stone é uma puta empresa que abriu capital recentemente, né? Aqui nos Estados Unidos. Então, assim, cara, só de eu saber que a Resília tem uma parceria com a Stone, cara, se eu fosse aluno, eu já estaria batalhando para entrar nessa seleção da Resília, porque, pô, é uma puta entrada no mercado, sacou? Você já vai estar entrando numa puta empresa que está inovando soluções de pagamentos, que é um dos gargalos do Brasil, né? O Brasil tem um mercado consumidor mais de 200 milhões, né? Então é um puta mercado global de consumo, né? Então a Stone, pô, é muito maneiro você ter essa parceria com elas, porque, cara,
é uma empresa de ponta aí que só está inovando, só está crescendo. E aí, só para a gente voltar aqui na narrativa, Bruno, cara, a gente já falou da dor do mercado, a gente já falou da solução, né? Acho que a gente já falou bastante de como a Resília é uma ferramenta para o presente, para o futuro, como ela inverte a pirâmide. E acho que a gente já falou como existe esse mutual fit, né? Essa via aí de mão dupla entre empregador, empregado e o próprio mercado, né? Uma solução de um gargalo. O que eu queria agora, já se aproximando do fim, é mais falar como está a operação. E detalhe, a gente também falou da operação, né? Qual é o processo da Resília, como ela opera. Então, agora eu queria só conversar contigo como está a Resília nesse momento de estresse, nesse momento de crise, de corona, como também é uma coisa que dá para funcionar virtual, está gerando atenção, está captando interesse, está engajando a comunidade. E, alguém fez uma pergunta aqui, ó. A gente pode até pegar duas perguntas. Pensa em expandir o produto para profissões que não são relacionadas às techs? Você responder essa rapidinho? Claro, pergunta ali do Pablito. Sim, então quando a gente fala da Resília, a gente fala que a Resília ela forma jovens para mercados não regulados com alta empregabilidade. Então a gente está preocupado com mercados não regulados com alta empregabilidade. É isso que a gente procura, né? Hoje tech é o nosso ponto inicial e ponto de partida, mas se você for olhar para o mercado e quantas profissões a gente pode atacar, são enormes. Vou te dar aqui 3 exemplos rápidos, tá? Então, primeiro, marketing digital, que a gente já falou, né? Pô, será que alguém que fez publicidade na faculdade XYZ, ela está pronta aí para o mercado de marketing digital? Cara, eu diria que a maioria das vezes não, porque é um negócio que exige muito meter a mão na massa, fazer teste AB, então tem N processos específicos para isso. Outro, que inclusive o pessoal da Avelar faz muito bem, o Rafa Avelar, né? Tem um projeto aí bem bacana que está formando uma molecada boa para marketing digital. Se você for olhar vendas também, né? Quem forma as pessoas de vendas hoje? Quando você contratar alguém de vendas, normalmente você, sei lá, pega alguém da Ambev, né? Ou da própria Stone, que é um pessoal que já tem uma escola muito forte, mas você não tem uma instituição que está realmente formando o cara de vendas jazz, né? Pelo menos não como a gente imagina. Tem N cursos de curta duração, de 1 mês, 2 meses, mas não um profissional de vendas como a gente imagina. Realmente o cara sabe negociar, gerar lead, né? Fechar o ciclo dele todo. E aí, por último, uma que é bem menos óbvia, né? Você pegar a área de home care, aí, a área de cuidado em casa, né? Então, enfermeiro, por exemplo, é uma profissão regulada, mas se você pegar hoje, as pessoas têm filho em casa, às vezes você quer uma babá que é enfermeira, ou você tem um idoso morando em casa, precisa de enfermeiro. Cara, é uma fortuna. E aí eu pergunto, pô, será que precisa ser um enfermeiro de verdade? Não pode ser alguém com conhecimento de primeiros socorros ou que já está treinada para lidar com as situações que podem ocorrer ali, né? Então, pô, se ele cair, se o idoso cair, como é que você faz? Ou se a criança tiver alguma reação alérgica, como é que você procede? Né? E muito mais focar nessas instruções do que efetivamente na parte médica, na parte de saúde. É outro mercado que a gente vê gigantesco e ele é bem menos óbvio do que seria, né, um mercado de tech. A razão da gente estar em tech, só para concluir a pergunta do Pablo, é porque é meio que a fruta baixa aí, né? Onde a gente vê uma demanda muito grande das empresas hoje, é uma demanda enorme do mercado, tem um buraco aí são cerca de 70 mil vagas que se abrem todo ano, e agora com o Covid, não nesse momento que as empresas estão se reajustando e o mercado, né, tá passando aí pelo choque inicial, mas o que a gente já está vendo são empresas que não eram digitalizadas se digitalizarem. Então, acho que a demanda por esses profissionais vai aumentar muito, não só de programador, mas pessoal de infraestrutura, de banco de dados, né, de rede. Então, são N profissionais que compõem esse ambiente aí de TI, vamos colocar assim. Né? Então, a gente vê esse mercado crescendo muito rápido nos próximos anos. E, de novo, como ele muda muito, a grande sacada é como é que você consegue se adaptar à mudança. E a melhor maneira que a gente vê isso é ouvindo o mercado, entendendo a demanda das empresas e adaptando o nosso currículo conforme as profissões forem surgindo. E aí a gente garante que os alunos que entram realmente têm espaço no mercado para se empregarem. Né? Então, vai ter emprego para quando eles saírem e não a gente fazer um curso que, puta, amanhã mudou. E aí, enfim, no final, cara, se amanhã não tem vaga para desenvolvedor, tudo bem, a gente vai fazer outra coisa, a gente vai fazer home care, a gente vai fazer vendas, a gente vai fazer marketing digital, enfim, vamos atuar numa área que não tem nada a ver com isso. O que a gente está preocupado é, tem vaga ou não tem vaga? Essa é a preocupação. E Bruno, é muito bacana conversar com uma pessoa que, vou voltar um pouco ao início da live, que é essa questão do espírito de empreender, né, cara? Que no final é espírito de servir, né? Quanto mais o empreendedor entender
que ele está ali para servir, eu acho que mais ele vai poder gerar valor. E em cima disso, cara, o bacana de ouvir na prática esses setores, só vem de alguém que está no front de batalha, né? Entender que agora é home care, agora é tech, agora é marketing, desenvolvedor de web. Isso, cara, você só aprende executando, né, cara? E entra um pouco no que a gente estava conversando da live. E aí vou pegar um gancho, que é essa questão que você falou do home care, para trazer agora, até porque faltam pouco tempo para acabar a live, mas para trazer para o Covid, né? Será que você usou esse exemplo de home care agora por causa do corona? Foi uma demanda que deu um pico? Você pode falar um pouco agora como está o business, como está a missão da Resília em tempos de estresse? Não, na verdade, esse ponto do corona não foi um pico agora, não. Em relação a home care, não que a gente tenha visto, né? Eu acho que profissionais de frente total, de saúde, está todo mundo tendo que ir para o front. Então, não vende agora esse pico. Eu acho que esse argumento, a gente tinha essa necessidade, a gente tinha antes do corona surgir. Talvez agora tenha gravado, mas confesso que, como a gente está olhando muito para a tecnologia nesse momento, não estou com os dados atuais aqui, a não ser, enfim, a necessidade que a gente está vendo aí, né, as convocações, não só no Brasil, mas mundo afora, para profissionais de saúde. Cara, Marcelo, assim, o fato de você estar no front, cara, eu não vou dizer que a gente consegue entender mais sobre o problema do que eventualmente um consultor que está olhando os dados, por exemplo. Eu vou dizer que para montar a solução, a gente acaba entendendo um pouco mais. Então, eu mesmo acho que eu vim cheio de teoria na minha cabeça aqui, quando eu me empreender, eu falei, pô, legal, acho que eu consegui fazer isso bem, né? Vem 8 anos de educação aí, e na prática, cara, assim, você vê que é teste o tempo inteiro e acerto e erro, o que funciona joga para a esquerda, o que não funciona joga para a direita, aprende, tenta de novo. Então, assim, o front que eu vejo não é a gente ter acesso ao dado, eu diria que até ao contrário, eu acho que você está de fora do problema. Os dados são mais claros, então eu acho que N pessoas podem ver oportunidade em outros setores que a gente não está vendo aqui hoje na Resília. Eu citei apenas 3, mas eu sei que tem um pessoal fazendo coisa na e-commerce, formando profissionais de e-commerce, por exemplo. Então eu acho que isso está virando uma tendência, e aí quem vai conseguir fazer esse negócio bem feito é quem realmente resolveu o problema, e não só identificar o problema. Então, identificar o problema é a primeira parte, que negócio, uma ideia boa todo mundo teve. Eu acho que todo mundo já teve algum problema na vida que falou, porra, adoraria se... Né? Esse se que é o pulo do gato. Assim. E aí você acha que você sabe qual é a solução, mas no fundo tem que ouvir muito cliente, a gente comete muito erro. De vez por outra eu tomo um puxão de orelha dos meus alunos, eu tenho um papo com a liderança da turma toda sexta, e é um papo assim que eu vez por outra eu tomo uma puxada de orelha, eu aprendo muito com eles. Eu acho que tem que ter muita humildade nessa frente também, saber que, cara, não adianta a gente achar que vai acertar tudo o tempo inteiro, não vai. E o mais importante aí, eu acho que é a transparência com o outro lado da ponta. Então, assim, eu acho que é o outro lado saber que você está dando o seu melhor, é o outro lado você está ouvindo o mercado, ouvindo o cliente, tentando criar o melhor produto, mas sabendo que, pô, às vezes você vai errar, cara. Você vai errar na comunicação, você vai errar na estratégia que você tomou, você vai errar na hipótese que você criou. Né? Então, de novo, voltando lá para o início, eu falei que empreender era a gente dar alguns chutes educados. A gente tem nossa hipótese aqui, a gente tenta dar um chute educado, baseado em dado, baseado em conversa de mercado e tal. Mas na hora que você tenta colocar essa hipótese em prática, tem tanto risco de execução, quanto também tem o risco da hipótese que você identificou, ela ser marginalmente diferente do que você identificou, e aí, cara, muda tudo. A maneira que você tem que atacar o problema muda completamente. Então, por isso que eu acho que, assim, tá no front, cara, ajuda em algumas coisas a mais resolver o problema do que efetivamente identificar. Vou te falar que quando eu estava pesquisando, né, e idealizando a Resília, foram, enfim, alguns meses aí, junto com o acúmulo de alguns anos na área, para falar, cara, beleza, eu quero fazer isso, é isso aqui que a gente tem que fazer, já mudou completamente desde que a gente começou a operar. Assim. Então, a gente tinha um discurso, não, tem que ser por aqui e tal, e na prática o discurso mudou completamente e você tem que estar aberto a essa mudança. Né? Você tem que estar aberto a criar uma hipótese, se frustrar com ela e fazer outra. Acho que esse é o outcome aí da coisa. Cara, Bruno, maravilhoso. Antes da gente ir para o futuro, e até porque falta muito pouco tempo, só voltando a essa questão do corona, por que eu trouxe ela? Porque eu queria entender, porque é aquela história, né? Tá todo mundo enclausurado em casa, né? Tá todo mundo praticando isolamento social, seja vertical ou horizontal, enfim, cada lugar isso varia, mas as pessoas estão mais abertas a novas conexões, né? E principalmente, a gente perdeu a praça física, né? A praça agora está na nuvem, né? A gente agora está vivendo de uma praça virtual.
Então, era um pouco também entender como talvez nesse momento, porque as pessoas elas estão mais abertas para conexões, desde que sejam genuínas e autênticas, né? Ninguém está afim de, agora, nesse momento, receber um telemarketing. Mas nesse momento agora, porque o mercado está adormecido, mas esse mercado volta, né? Então agora é um momento bom também para quem tiver com a cabeça boa, quem tiver com a inteligência emocional bem posta, para estrategizar para quando o mercado reaquecer, já está numa posição de vantagem. Então era mais nesse sentido também, de se a Resília está gerando muito awareness, né? Está gerando muito interesse, porque as pessoas estão mais abertas a se conectar com soluções reais e que façam sentido na vida dela. Então, eu queria saber como está a procura da Resília nesse momento. Eu acho que a dor que a gente se propõe a resolver é muito latente nas pessoas, né? Que eu acho que realmente você ter uma mudança, você ter um emprego melhor, você ter, ganhar um salário melhor, poder prover mais para tua família e também encontrar um emprego que te satisfaça, que você cresça com ele. Então, só pra você ter uma ideia, né, quando a gente lançou nossa primeira turma, em 2 semanas a gente teve 750 inscritos, né, para a turma. Então, assim, a segunda foram quase 1.000. E isso aí, no final do dia, eu acho que mostra um pouco dessa demanda das pessoas de falar, cara, eu quero algo diferente. E a Resília, honestamente, cara, a gente não é nada em termos de awareness, né, em termos de comunicação. Pelo contrário, a gente tem uma equipe super enxuta, né? Então, dentro de sala de aula, quanto na equipe que está tocando, a gente tem hoje um professor espetacular, que é o Miguel Bispo, né? Ele toca essa turma hoje. Mas é ele ali, junto com o Jedi, que é o professor de inglês, e os alunos. Eu acho que os alunos são a principal, assim, os atores dessa história do próprio aprendizado deles. A gente coloca eles muito numa posição de terem um ensino autodirecionado, né? Eles correrem atrás, eles ajudarem uns aos outros. E eu acho que o Covid vai fazer, assim, não só agora, mas eu acho que de impacto para frente, realmente as pessoas procurarem soluções mais rápidas, mais baratas e mais eficientes para voltar ao mercado de trabalho. Muita gente vai perder o emprego, a gente está vendo só, obviamente, Estados Unidos, né, os dados são mais claros ali, então, né, a última vez que eu vi foram 6 milhões de pessoas aplicando em uma semana lá para o seguro-desemprego, você deve ter com os dados mais atuais do que eu. Vai ter muito esse impacto, mas como você falou, a economia volta e oportunidades existem. O que a gente viu de uma turma para outra até foi uma mudança um pouco até no perfil do aluno que procurou a gente. Tá? Então, isso vai acontecer. Ó, você vai ter pessoas que acabaram de ficar desempregadas, querendo uma oportunidade, pessoas que já são formadas em faculdade, querendo uma mudança, e outras não, que estão se formando no ensino médio e que eventualmente não teriam uma pressão familiar tão grande para ingressar no mercado de trabalho, mas agora, com a necessidade, né, da família, fala, cara, você precisa entrar no mercado de trabalho. E aí, como é que ele entra no mercado de trabalho? Não só para fazer né, para ser Uber ou para ser alguma coisa que você não consiga crescer tanto no longo prazo, que você acaba tendo uma estabilidade financeira, para um negócio, o crescimento exponencial, sem ter que passar pela faculdade. Então, não só a Resília, mas as soluções como a Resília vão surgir nesse caminho, com esse propósito. E eu confesso que eu vou ficar muito feliz de ver. Assim, eu acho que hoje é o que a gente tem que convencer. Né? A pessoa fala, Resília tem competidor? Eu falo, cara, depende, quem você chama de competidor? O cara que convence a pessoa pelo caminho difícil ou o cara que convence ela pelo caminho fácil? Eu vejo o cara que convence ela pelo caminho difícil. Alguém que tem uma proposta parecida com a da Resília, seja em qualquer setor, seja tecnologia, seja marketing, seja e-commerce, seja saúde, não importa. Cara, eu vejo esse cara como uma pessoa que está ajudando a gente a criar um mercado novo, a mostrar para as pessoas que existe uma alternativa a ensino superior, existe uma alternativa àquele modelo tradicional de 4, 5 anos, que vai te colocar numa posição muito bacana também e de forma mais rápida, mais barata. Cara, esse é o lema eterno aqui dentro, assim. Bom, Bruno, faltam 40 segundos para acabar a live. Irmão, aí, parabéns, tá? Foi o que eu falei no começo da live. Eu acho que empreender no Brasil, que é um país, né, contra o fluxo, é um ato assim que tem que ser muito enaltecido, porque é uma das coisas mais bonitas que um cidadão brasileiro pode fazer, que é ir contra o governo, contra tudo e todos. Então, te agradeço enormemente. Acho que você tem um produto, é um tesouro a Resília, que, né, a gente, por sermos brasileiros, a gente tem que apoiar. E é isso, irmãozão. 10 segundos, se você quiser falar alguma coisa aí, tamo junto.